Fala, turma, tudo bom com vocês? No módulo de hoje, nós vamos falar sobre a administração segura de medicamentos por sonda nasointeral, um tema extremamente polêmico. Durante o meu levantamento bibliográfico para a elaboração desse conteúdo, identifiquei diversos manuais, muitos artigos científicos falando dessa temática, e a grande maioria deles traz, tabelas com as medicações orais e quais são indicadas e quais são contraindicadas para serem feitas por via sonda nasointeral, mas muitas vezes essas informações elas divergem, o que torna ainda mais complicado falar do assunto, né? Isso acontece porque a gente tem uma indústria farmacêutica gigante, muitos fabricantes, então, de acordo com o fabricante, a gente ainda precisa analisar se é possível ou não fazer por essa via. Então, não se espantem se ao sair dessa aula vocês identificarem alguma referência bibliográfica, alguma literatura que indique algum medicamento que eu tenha falado aqui para ser realizado ou não via sonda nasointeral, tá? Eu vou falar de uma maneira bem genérica sobre o assunto, mas vocês tenham certeza que nós buscamos as melhores referências, as melhores evidências para estar falando desse assunto aqui com vocês hoje, tá? Para começar, eu trouxe um caso que foi reportado num boletim do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamento, o ISMP Brasil, um instituto muito renomado, né, quando o assunto é segurança do paciente. Eles reportaram esse caso em 2015, mas eu acho super atual para a gente estar discutindo esse assunto aqui. Vamos lá ao caso, né? Aqui eu coloquei de forma bem resumida, mas vou contar a história mais completa para vocês. Uma mulher de 38 anos que deu entrada numa unidade hospitalar e durante a internação foi prescrita uma sonda nasointeral. A prescrição médica tinha em seu conteúdo hidralazina, labetalol e nifedipino de liberação prolongada, aquele Adalat Retard, né, que a gente utiliza. O que aconteceu, gente? A equipe de enfermagem, diante de uma sonda nasointeral, preparou esses medicamentos da maneira que a gente faz na nossa prática assistencial. Triturou, diluiu em água e ofereceu para a paciente. O que aconteceu imediatamente após a administração? A paciente apresentou uma hipotensão pronunciada, bradicardia, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e ela não evoluiu para óbito logo de primeira, não. A equipe conseguiu reverter essa parada e a paciente continuou sendo atendida na unidade. No dia seguinte, a equipe de enfermagem novamente administra estas medicações por sonda nasointeral. E novamente a paciente apresenta hipotensão, bradicardia, parada, só que dessa vez a parada não foi revertida e a paciente evoluiu para óbito. É um caso bem emblemático, que só após o evento ser analisado pelo núcleo de segurança do paciente é que se constatou que o medicamento nifedipino de ação prolongada, foi o agente causador, dessa parada cardiorrespiratória. Nenhum medicamento de ação prolongada, de liberação controlada, deve ser administrado por sonda nasointeral. Só que isso não foi identificado imediatamente, Então, tivemos aí um evento adverso grave que poderia ter sido evitado, mas que infelizmente aconteceu. Por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque a gente precisa ter em mente a todo momento que as formas farmacêuticas orais, na grande maioria das vezes, não foi desenvolvida para ser administrada através da sonda nasoenteral, tá? Para reforçar esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, eu trago mais um artigo, que é um artigo que eu considero muito bem feito, muito bem escrito, apesar de antigo, ele é de 2009, de Lima e Negrini, que foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein. O que elas fizeram, gente? Elas pegaram a grade de medicamentos orais da unidade e elas foram analisar item a item
quais medicações poderiam ser administradas por sonda nasointeral. Olha o que elas encontraram como resultado. Dos 234 medicamentos analisados, 132 deles apresentaram alguma contraindicação para administração através da sonda nasointeral. E aí eu chamo a atenção para vocês aí, no nosso gráfico, que 25% das medicações foram colocadas como administração inadequada. O que elas querem dizer com isso? Medicações que nós fazemos através de sonda nasointeral e que nem a bula do fabricante traz qualquer informação sobre a segurança nesse tipo de administração. Ou seja, a medicação foi elaborada para ser administrada por via oral e a indústria farmacêutica sequer testou esse medicamento sendo administrado por outra via, né? Então, é um tiro no escuro. A gente está fazendo um monte de medicações que não tem estudo qualquer sobre o desenrolar, né, da sua administração através da sonda nasointeral. Outras coisas que foram encontradas, né, nessas contraindicações. 30% delas causavam obstrução da sonda. Eu acho que é o evento adverso mais comum, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia aí, na nossa prática assistencial. 28,8% apresentou algum tipo de alteração farmacocinética, ou seja, ao administrar via sonda nasointeral, a gente teve uma absorção inadequada desse fármaco, ou um risco de toxicidade, que foi o que aconteceu no caso anterior que nós falamos, redução da eficácia do medicamento. Então, são problemas graves, problemas sérios, né? E que a gente não tem como controlar no dia a dia. O dano ao trato gastrointestinal, a obstrução da sonda, como eu já falei, o risco biológico, que é a exposição de nós, profissionais, quando retiramos, quando trituramos aquele medicamento, estamos expostos, né, àquela medicação. E a questão da interação droga-nutriente, que também é muito discutida, né, que é qualquer reação que ocorre entre o medicamento e algum componente da dieta, que pode ser uma alteração metabólica. Eu posso, por exemplo, aumentar a glicemia de um paciente, né, drasticamente, ou eu posso precipitar algum componente e obstruir essa sonda, né? Então, muitas coisas podem acontecer. Por isso, nós precisamos ter em mente que a substituição é necessária e importante. Vamos dar sempre preferência à administração por gotas, xarope, soluções e até pela via endovenosa, né, que é uma das vias que a gente pode optar, né, para garantir a segurança na administração do medicamento, tá? Então, eu trago aqui de uma forma bem genérica uma classificação das formas farmacêuticas. São regras gerais, gente. Como eu falei, cada fabricante tem sua especificidade, então a gente precisa estar atento a isso. É muito comum que cada hospital elabore a sua tabela com os medicamentos da sua grade para fazer, né, esse controle de o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para quanto deve ser diluído, né? A maioria das medicações a gente vai diluir para 20 ml de água, mas algumas precisam de mais água, por exemplo, né? Então, é importante que cada unidade tenha a sua tabela. A nossa unidade tem uma tabela, né? E ao final aqui da aula, vocês vão ver aqui embaixo, nós vamos deixar algumas referências bibliográficas, algumas leituras complementares e, dentre elas, a tabela da nossa unidade, tá? É importante que a gente consulte. A gente tem um problema grave na enfermagem. A equipe médica, os demais profissionais da equipe de saúde costumam consultar, né? Se consulta o Black Book, se consulta a literatura, quando se tem dúvida. A enfermagem não tem esse costume. A gente precisa exercer isso, principalmente quando a gente está falando de administração por sonda nasointeral, porque são muitas especificidades. A gente precisa saber quem é o fabricante, se existe algum tipo de revestimento naquele comprimido,
Então, são muitas informações que é impossível um ser humano guardar aqui na cachola, né, gente? Então, vamos ver lá as formas. Regras gerais, hein? Comprimidos de liberação imediata, como esse comprimidinho aqui, que é o nosso comprimido clássico, né? Ele é facilmente macerado, né? Vira aquele pó bem fininho, vira um pó fino, que a gente consegue diluir em água e administrar em seguida no paciente. Já temos os comprimidos de liberação lenta. Todos os comprimidos que sejam de liberação lenta, de ação prolongada, de liberação controlada, não devem ser administrados por sonda nasointeral. Por favor, nunca mais esqueça esse caso que nós comentamos aqui no início da aula, tá? Jamais faremos a trituração e administração via sonda desses comprimidos. Aí nós temos os comprimidos que têm uma cobertura entérica, né? Que são como esses aqui, né? Esse rosinha. São comprimidos que têm essa película por fora que vai garantir a proteção do princípio ativo, né? Do medicamento que está ali dentro, para que ele seja exposto no local correto para que a gente tenha uma correta absorção do medicamento. Então, normalmente, eles ficam protegidos ali em contato com o suco gástrico do estômago. Lembre-se que eles são feitos para serem tomados por via oral. E aí, lá no intestino, eles conseguem ser liberados e absorvidos da forma correta. Quando nós temos uma sonda nasointeral, a gente macera, a gente destrói essa cobertura entérica, tá? E essa cobertura entérica, quando diluída, pode formar grumos. E esses grumos, em contato com a sonda, podem causar obstrução, tá? Alguns comprimidos também, algumas cápsulas, possuem os microgrânulos, como essa aqui, né? Branquinha, branca e rosa aqui, né? Não sei se vocês conseguem visualizar daí, mas são microgrânulos que estão lá dentro desse conteúdo. E esses grânulos não podem ser triturados. É o famoso caso do omeprazol, que existe toda uma polêmica, uma discussão se ele pode ou não ser administrado. O que eu identifiquei na literatura, gente? Algumas literaturas indicam a sua administração sendo diluído em um meio ácido ou no bicarbonato, né, de sódio. O bicarbonato faria diluição e você administraria aquele conteúdo para o paciente. Porém, a gente corre o risco muito grande oferecendo um medicamento dessa maneira. Você sabe se o paciente pode receber bicarbonato? Você sabe se esse paciente pode receber qualquer tipo de meio ácido? Então, na tentativa de fornecer um medicamento bobo como o omeprazol, que pode facilmente ser substituído por outro medicamento, você pode causar algum dano a esse paciente. Então, o omeprazol é contraindicado que ele seja triturado, diluído e oferecido pela sonda nasoentérica, ok? Temos cápsulas gelatinosas, como essa amarelinha aqui, né? A cápsula gelatinosa, a literatura indica que esse conteúdo pode ser retirado até com uma seringa com agulha, né? E administrado com água. Ou aquelas cápsulas duras que tem um pó dentro. Você abre essa cápsula e vai colocar o conteúdo diluído em água para oferecer ao paciente, tá? Xaropes e soluções são a formulação mais indicada, né? Mas nós também precisamos ter alguns cuidados nessa administração. Por quê? Os xaropes e soluções, eles podem ter alguns deles, né, possuem em seus aditivos glicose, sorbitol, e esses componentes, eles podem elevar a glicemia, podem causar intolerância gastrointestinal, então a pessoa pode apresentar enjoo, diarreia. Então, mesmo estas medicações, quando administradas via sonda, muitas vezes elas precisam receber água para serem administradas. Fora que, dependendo da osmolaridade, dependendo da densidade desse produto, a gente pode causar obstrução da sonda. Então, eu não vou pegar um óleo mineral
que é extremamente denso, né? E fazer diretamente via sonda, né? O ideal é que a gente pegue esse óleo, misture ele com água e faça essa administração com água, tá? E aí eu trago os cuidados básicos de enfermagem, né? Inicialmente, pensar sempre que a gente precisa estar com as mãos higienizadas, tanto as mãos quanto a bancada, quanto o grau e o pilão que a gente vai utilizar para a preparação desse medicamento, né? Triturar e acrescentar água aos medicamentos separadamente. Isso é muito comum de acontecer na prática assistencial. Eu tenho um paciente com 3 medicamentos para as 6 horas da manhã, eu vou lá, trituro tudo, boto tudo junto, diluo em água e administro no paciente. Não devemos fazer isso. A própria interação entre as drogas pode causar algum tipo de reação química, né, que pode obstruir essa sonda, tá? Então, não façam os medicamentos juntos. Vamos fazer sempre triturar e diluir separadamente, cada um em sua seringa, tá bem? Administrar imediatamente após o preparo. Por quê, gente? Porque a gente nem tem literatura, pesquisa o suficiente para entender qual é a estabilidade de uma droga quando ela é triturada e diluída em água para ser administrada. A gente não encontra esse conteúdo nas bulas, né? A forma farmacêutica, né, via oral não foi elaborada para ser administrada dessa maneira. Então, a gente não tem dados sobre isso. Não sabemos a estabilidade dessa droga quando administrada dessa maneira. Então, o ideal é que eu triture, dilua e administre imediatamente, tá? Antes de administrar, a gente vai parar essa dieta, vai lavar a sonda com pelo menos 20 ml de água, algumas literaturas falam até em 30 ml de água, e devemos fazer a lavagem entre as medicações. Então, se eu tenho aqueles 3 medicamentos às 6 horas da manhã, eu vou fazer parar a dieta, lavar a sonda. Faço a primeira medicação, lavo a sonda. Faço a segunda medicação, lavo a sonda. Faço a terceira medicação, lavo a sonda e vou religar a minha dieta. Claro, gente, que a gente sempre vai ter em mente se esse paciente tem algum tipo de restrição hídrica, né? Como isso vai ser feito. Mas, de uma forma geral, na grande maioria dos pacientes, a gente consegue fazer dessa maneira, que é a maneira adequada, tá bom? Jamais adicione o medicamento à dieta interal. A gente faz muito isso com medicamentos endovenosos, quando a gente tem um paciente lá com um soro fisiológico purinho, né? Das 6 horas a gente vai lá, pega a medicação que tem que ser feita e pum, põe lá no soro e deixa correndo. Jamais faremos isso com a dieta. A dieta está lá correndo, eu vou colocar o medicamento na dieta e vou partir para o próximo cuidado. Não podemos fazer isso por conta daquela interação droga entre o fármaco e os nutrientes, né, dessa dieta. Nós vamos evitar jamais fazer esse tipo de procedimento. E medidas de segurança do paciente, né? A dupla checagem da prescrição médica. Então, o paciente está correto, a droga está correta, a dose está correta, o horário está correto, a via de administração é essa mesmo, né? São os famosos 5 certos. Eu sei que hoje nós temos os 9 certos, né, na literatura, mas se vocês fizerem esses 5 na hora de administrar o medicamento, assim, eu já fico imensamente feliz porque isso garante a segurança na administração do medicamento, tá? Etiquetar as seringas, né? É muito importante. Quando eu coloco uma seringa dentro da minha bandeja para fazer a administração de medicamentos, com outras, eu preciso sinalizar o nome do paciente, a droga que eu estou fazendo, a dose e a via. Porque uma seringa facilmente pode ser confundida com o medicamento que vai ser realizado por via intravenosa. Então, é fundamental que esta seringa esteja etiquetada. Não esqueçam esse cuidado, muito importante. Manter a cabeceira elevada, né? É um cuidado de enfermagem para qualquer paciente que esteja fazendo dieta interal.
confirmar o posicionamento correto da sonda. Então, cheguei para administrar o medicamento, tem 5 centímetros de sonda para fora, eu vou fazer esse cuidado? Claro que não. Eu vou parar a dieta, vou convocar o enfermeiro para fazer uma avaliação desse paciente imediatamente, tá? Então, não vamos administrar. Consultar o farmacêutico da unidade em caso de dúvida. Como eu falei para vocês, é impossível que a gente guarde todos os medicamentos orais que existem dentro da unidade, quais podem ser administrados por sonda e quais não podem. Então, diante da dúvida, não façam. Peguem o telefone, tem um farmacêutico de plantão 24 horas na nossa unidade. Então, você consulta o farmacêutico. Ele sabe qual é a marca daquele medicamento, qual é a empresa, né, o fabricante daquele medicamento, e ele vai poder te dar a melhor orientação sobre a possibilidade ou contraindicação de realizar a administração via sonda nasointeral, tá? E aqui, só a título de curiosidade, eu trouxe algumas medicações que eu encontrei nessas tabelas, né, nas referências bibliográficas, de medicamentos que podem ser administrados, tá? AS, espironolactona, atenolol, captopril, losartan, propanolol, Lasix, hidralazina, aciclovir, o cipro, os antibióticos do esquema HIP, metildopa, varfarina, gabapentina, amitriptilina, sempre serão triturados em um pó fino, solubilizados em água para serem administrados imediatamente, tá? Alguns medicamentos que não devem ser administrados, e aí, como eu falei, estamos trazendo medicamentos de uma forma geral. Isso aí é o que eu encontrei de consenso dentro dos manuais que foram consultados, tá, gente? Então, pelos mais diversos motivos, eles não devem ser administrados. Tudo que for em formato de cápsula com microgrânulos está contraindicado que a gente faça administração, como é o caso do omeprazol e outras drogas. Qualquer medicamento que seja de liberação prolongada, né, de liberação controlada, não deve ser administrado por essa via, né? Todos os comprimidos que têm um revestimento entérico, quando diluídos, normalmente, eles formam grumos, né, com aquela capa que existe, que pode causar obstrução das sondas nasointerais. Ainda temos as interações que acontecem entre fármaco e nutriente, que é o caso das vitaminas, dos polivitamínicos, né? E as alterações na farmacocinética, como a gente já falou. Eu posso ter uma absorção inadequada, toxicidade, reduzir a eficácia daquele medicamento quando eu faço essa trituração e administração com água via sonda, tá? Então, vamos evitar a metamucil, naturete, óleo mineral, que geralmente são usados para constipação. Eles têm uma tendência altíssima de obstrução da sonda, então nós não vamos fazer, tá? Medicamentos que oferecem risco ocupacional, né? Eu coloquei aqui os que eu lembrei que normalmente a gente faz lá na assistência, na prática assistencial do dia a dia, da clínica médica, da clínica cirúrgica. Temos os quimioterápicos, os citostáticos, alguns hormônios. Então, como exemplo, eu trouxe o Melphalan, o Androcur, a ciclofosfamida, a hidroxiureia, que é muito administrada, né, nas enfermarias, o micofenolato de sódio. São medicamentos que vocês não devem se expor ao triturar e diluir para administrar nos pacientes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa é uma aula que merecia um curso inteiro, né? Porque é um tema extremamente complexo, mas aproveitem, deem uma lida nas leituras complementares que nós deixamos. Sempre que tiver dúvida, consultem as tabelas existentes. E, na dúvida, liguem para a nossa farmácia e solicitem orientação ao farmacêutico de plantão. Tá bom, gente? Um grande abraço. Espero que vocês estejam gostando do curso. Um bom curso para vocês e até a próxima.